tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nosso terceiro dia de atividades remotas? Já estão com o roteiro em mãos? Prontos? Vamos para as lições de número 5 e 6 de língua portuguesa. Hoje abordaremos os temas notícia e lenda. Preparados para revisar os assuntos? Na lição de número 5, temos um texto do gênero notícia. Você se lembra as características desse gênero textual? Nós já fizemos várias atividades o ano passado envolvendo a notícia. Bom, notícia é um tipo de texto baseado em fatos reais, ou seja, procura descrever de maneira objetiva e direta algo que aconteceu na realidade. Sempre respondendo algumas perguntinhas. Onde aconteceu? O que aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu? Então, essas sempre são perguntinhas a serem respondidas ao longo deste texto, porque quem irá ler, com certeza vai querer estar por dentro daquele fato que ocorreu. Você sabe onde podemos encontrar as notícias? As notícias são encontradas em vários portadores, como sites da internet, revistas, jornais principalmente, TV e o rádio. Todos esses veículos transmitem notícias diariamente, mas cuidado, nem todas as notícias são verdadeiras. E, infelizmente, hoje temos muitas pessoas que se aproveitam para divulgar as famosas fake news, notícias falsas, aos quais não devemos confiar. Como eu sei se uma notícia é verdadeira ou não? Investigando outras fontes, outros locais e chocando informações, verificando se aquela notícia realmente é verdadeira ou se é fake news. Qual é a estrutura de uma notícia? Normalmente ela é organizada em título, subtítulo, que busca resumir o assunto dessa notícia, desse texto, em uma única frase, o corpo do texto, onde encontramos a notícia descrita em detalhes, e por último, o autor, a cidade, o local e a data em que foi escrita, ou então o site em que foi retirada essa notícia. Eu já estou com o meu roteiro aqui em mãos e vejo que neste caso nós temos apenas o título da notícia, que escola é essa, o corpo do texto que descreve a notícia, o fato acontecido, e o local onde é encontrada essa notícia, um site. Então, se você tiver curiosidade, pode depois estar acessando esse site e lendo essa e outras notícias. As notícias também podem vir acompanhadas de imagens que buscam retratar aquele fato acontecido, mas isso não é obrigatório. Algumas notícias apresentam fotos e outras notícias não apresentam, como é o caso dessa notícia que há aqui no nosso roteiro. Então, para começo de conversa, eu peço a vocês que leiam com muita atenção esse texto, no mínimo 2 vezes. Se precisar, peça ajuda de algum adulto que esteja aí com você em casa, para auxiliar nesta atividade. Após feita a leitura atenta, você irá responder as questões interpretativas. Por enquanto, eu peço a você que pegue um lápis e grife comigo as palavras-chave para ajudar você a encontrar as respostas corretas. Vamos lá? Número 1. O que é educação quilombola? Você já ouviu falar desse termo? Lá no texto você vai encontrar a explicação que vai ajudar você a responder essa questão. Então, neste caso, as palavras-chave, ou seja, as palavras mais importantes dessa questão, que vão ajudar você a encontrar a resposta é o que é educação quilombola. Neste caso, não há como resumir mais esta questão grifando apenas as palavras-chave. Então, grife a pergunta toda. Procure colocar uma resposta completa. Você tem 2 linhas para isso. E não esqueça do ponto final. Questão número 2. Onde se localizam as comunidades quilombolas? Marque apenas uma resposta com o X. Então, essa é uma questão optativa. Você tem
3 opções e deve escolher apenas uma, assinalando um X na resposta correta. Quais palavras principais desta questão que vão ajudar você a entender o que você deve responder? Ou seja, quais são as palavras-chave? Onde se localizam as comunidades? Grifem estas palavras, são as principais e mais importantes para auxiliar você a encontrar a resposta. Questão número 3. O que é ensinado nas escolas quilombolas? Quais são as palavras-chave desta questão? Você tem algum palpite? Acertou quem disse o que é ensinado. Nesses tipos de escola, o que as crianças aprendem? Esta também é uma questão optativa, nós temos 3 opções, você deve escolher apenas uma e marcar com um X a resposta correta. Terminada a atividade número 5, vamos iniciar a lição de número 6. Texto que funcionará como base desta atividade que pertence a um gênero textual chamado lenda. Esse tipo de texto é muito parecido com o gênero que estudamos antes de ontem, chamado conto. A lenda é estruturada em parágrafos, escrita por alguém que nos conta a história. Personagens que fazem parte desse enredo, um tempo o qual ela ocorre, passado, presente ou futuro, e um espaço onde ocorrem situações. No campo, na fazenda, na cidade, no castelo, enfim, há diversos locais em que uma história pode se passar. As lendas se baseiam em fatos históricos, em fatos reais. Porém, há uma mistura desses fatos reais com fatos fictícios, inventados, imaginados. Dessa associação, dessa mistura de fatos reais com fatos fictícios, temos a lenda. A lenda é um tipo de texto que ficou famoso por ser contado de pessoa a pessoa, sendo transmitido de geração a geração até chegar nos dias de hoje. O título da nossa história é O Céu Ameaça a Terra. Será que o céu é capaz de ameaçar a Terra? O que vai contar essa história? É uma mistura de fatos reais com irreais. Esta é uma lenda contada por Betty Midilli. Essa é a autora do nosso texto. E você pode encontrar esta e muitas outras histórias no site Revista Prosa e Arte. Então, se você ficar curiosa ou curioso, pode depois estar entrando neste site e encontrando muitas outras histórias. Então, a fonte dessa história é no site da internet. Mas também podemos encontrar esses tipos de texto em muitos livros, revistas e até programas de TV. Após fazer a leitura atenta deste texto, você vai pensar um pouquinho e conversar com os seus familiares que estão aí na casa de vocês sobre esse tipo de texto, sobre as lendas. Pense um pouquinho sobre isso. Você e sua família acharam esse conto indígena interessante? Sim ou não? Que tal conversarem sobre outros contos ou lendas de origem indígena que você e sua família conhecem? Você já leu algum conto indígena? Nós já estudamos muitos textos desse tipo que possuem origem indígena, africana, que buscam explicar sobre o mundo e as coisas que existem. Converse um pouco sobre esses tipos de texto, suas características, o que você acha mais interessante, curioso. E após essa conversa e essa reflexão, escreva no verso do roteiro o que você conversou com seus familiares. Vire a página e escreva nesta parte em branco a conversa que você teve com as pessoas que estão aí na casa de vocês. E um pouco também do que você refletiu sobre esta história. Uma curiosidade, algo que achou interessante. Conte para mim a sua opinião. Apesar do roteiro pedir para você apenas conversar com seus familiares e não registrar essa atividade, eu, professora Amanda, peço a vocês que, além de refletirem e conversar, também registrem um pouco dessa conversa por escrito aqui no roteiro, tá bom? Não esqueça de tirar uma foto ou gravar um vídeo e enviar para a professora para computar participação.
além de registrar uma estrela ou um carro na nossa corrida. Pessoal, não esqueçam de fazer com muito empenho essas atividades, pois é como se você estivesse aqui na sala de aula. A única diferença é que há uma tela que nos separa, mas não perca essa oportunidade de aprender. Então, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.